Tudo o que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional, lógico. Dá a ele o seu QI, ou coeficiente intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo. É o responsável pelo coeficiente de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos também. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho temperamento colérico. Aqui agora eu estou com vontade de explodir, mas a razão me diz, se você explodir, você pode perder seu emprego. Então, é a razão que vem domar as emoções. Inteligência emocional é colocar as emoções sob o domínio da razão. Capacidade, por exemplo, de automotivação. A vida me dá um limão e eu faço com ele uma caipirinha, não, cachaceiro, uma limonada. Um almoço de limão. Isso é inteligência emocional. Tá? E tem ainda um pensamento com o qual se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento, que é o coeficiente de inteligência espiritual. E aqui eu passo a narrar para vocês um artigo que saiu na revista Exame. Se encontra disponível na internet. Datado de 18 de fevereiro de 2011. Esse artigo fala de QS, ou coeficiente de inteligência espiritual, que é um tema lançado por Dana Zohar, um tema novo, entre aspas, é de 2011, e polêmico. A existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Vejam que Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, já falava disso. Ele escreveu um livro intitulado O Homem em Busca de Sentido. Porque nós precisamos de um sentido para as nossas vidas. É impossível viver sem sentido. Jamais um ser humano vai se levantar para ir a algum lugar que ele não tenha escolhido ir. Por algum motivo ele está indo para lá. Imagina. Você está indo para onde? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Não existe isso. Eu posso estar indo ao banheiro. Eu tenho um objetivo. Eu estou movido por uma necessidade fisiológica. Eu decidi agora resolver esse problema. E isso prova que existe um fim último para a vida do homem. A vida tem que ter um sentido. E aqui nós estamos no maravilhoso campo da metafísica. Metá, em grego, quer dizer além, physis, natureza. Aquilo que vai além da natureza, que transcende o homem. Então, Dana Zohar baseia seu trabalho sobre coeficiente de inteligência espiritual em pesquisas só há pouco divulgadas de cientistas de várias partes do mundo que descobriram que está sendo chamado de ponto de Deus no cérebro, uma área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas.
Então o ateísmo já cai por terra, já se prova um fenômeno, como se diz, cultural. No fundo, uma má vontade do homem para reconhecer o seu Deus. Eu tenho me deparado na vida com dois tipos de ateus. Aquele ateu que nunca foi estimulado para Deus, pai e mãe indiferentes, né? Um é não praticante, o que é, na prática, ateísmo também. O outro já é ateu, convicto, e essa pessoa nunca foi estimulada. E aquela pessoa que não quer aceitar uma autoridade espiritual. Eu quero ser a medida de todas as coisas. É a soberba humana que não quer limites para a sua ação. O grito de Satanás, é proibido proibir. Já falei e repito, o resumo dos mandamentos de Satanás, no luciferianismo ou satanismo, que é uma religião organizada, como a fé católica, e que tem no diabo o seu Deus. Pois bem, o resumo dos mandamentos é: faça o que quiser, esta é toda a lei. Bom, o assunto é tão atual que foi abordado em recentes reportagens de capa pelas revistas americanas Newsweek e Fortune. Afirma Dana, a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos em uma cultura espiritualmente igual. E é tudo o que a igreja faz. Tudo que a igreja tem feito ao longo dos séculos. É sempre interessante ver a ciência confirmando a fé. Aos 57 anos, Dana vive na Inglaterra com o marido, o psiquiatra Ian Marshall, coautor do livro e com 2 filhos adolescentes. Formada em física pela Universidade de Harvard, com pós-graduação no MIT, Massachusetts Institute of Technology, ela atualmente leciona na Universidade Inglesa de Oxford. E aqui eu passo para vocês alguns trechos da entrevista dela. Num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter alto coeficiente espiritual, ou QS, como ele é conhecido, implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. O QS aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O QS está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. Vou dar um exemplo. Na sociedade, sem Deus, o bateu, levou, está valendo. É uma questão de justiça. Ah, me bateu? Pois tome esse soco de volta, para você ver o quanto que é ruim. O que Jesus Cristo ensina? Dar a outra face. É um agir diferente porque os meus valores são outros. O ser humano age em função das suas crenças e valores. E por isso, o que mais nós temos que trabalhar é a fé. Porque é ela que vai moldar nossas crenças e valores. Os cientistas descobriram que temos este ponto de Deus no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas,
é uma área ligada à experiência espiritual. Inclusive, com esses exames modernos de tomografias, PET scan, etc., descobriu-se que a zona do cérebro que é acionada quando nós rezamos, quando meditamos, é contígua à zona cerebral que controla o sistema imunológico. E por isso, quem reza mais, quem medita mais, tem mais saúde. Então, qual é a diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual? É o poder transformador, diz ela. A inteligência emocional me permite julgar em que situação eu me encontro e me comportar apropriadamente dentro dos limites da situação. A inteligência espiritual me permite perguntar se quero estar nessa situação particular. Implica trabalhar com os limites da situação. Daniel Goleman, o teórico do coeficiente de inteligência emocional, fala das emoções. Inteligência espiritual fala da alma. Então aqui, meus caros, vem a pergunta: por que você não está lendo a Bíblia? Quando vai começar? Vou dizer uma coisa para vocês que eu acho vergonhosa no último grau. Eu, desde sempre, sou catequista aqui na paróquia. E eu coloco como atividade obrigatória a leitura dos 4 evangelhos. Quem quiser se crismar aqui, se não ler os 4 evangelhos, não vai se crismar. E vocês acreditam que tem gente que chega no final do ano com desculpa. Porque isso, porque aquilo. Como é que a criatura quer confirmar um segmento de Cristo sem conhecer a vida e a doutrina de Jesus? Aí vem com aquele jeitinho brasileiro, comigo não cola. Então vejam quanto prejuízo a ignorância bíblica traz. Por isso que tem muita gente gemendo e chorando no vale de lágrimas. Vai cair no buracão da depressão e vai ficar. Vai morrer de ansiedade, enquanto não colocar a fé no lugar. Colocar a fé no lugar não é só simplesmente crer, porque a fé é um conjunto. Já no final da homilia eu vou falar que conjunto é esse, que eu já falei e vou viver repetindo. Porque é importante que a gente introjete isso. A palavra de hoje fala de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode mover uma figueira. É a figueira, né? Hoje. É a figueira, é? Enfim. Então, a fé não está só relacionada ao que seria um milagre. A fé é muito mais do que isso. O coeficiente espiritual tem a ver com o que algo significa para mim, e não apenas como as coisas afetam minha emoção e como eu reajo a isso. A espiritualidade sempre esteve presente na história da humanidade. E agora vocês vão entender por que eu estou falando disso. Eu sou devoto, devotíssimo, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi ela que me colocou aqui dentro. Aliás, eu rezei para tanto santo para entrar aqui que, bom, eu rezei mais para ela. E fiz a famosa novena das rosas. E ontem foi dia de Santa Teresinha, dia 1º de outubro. E Santa Teresinha vive o que está aí na segunda leitura, no versículo 7, pega aí o folheto. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza,
de amor e sobriedade. Isso Santa Teresinha viveu bem. Agora que eu vi que a planta do Evangelho é uma amoreira. Mas tudo bem, é uma árvore, do mesmo jeito. Vamos lá. Vejam que frase linda de Santa Teresinha, que eu incorporei aos meus valores. Aliás, eu vou passar como dever de casa. Quero ver quem vai fazer. Cuidado que eu sou uma pessoa perigosa e ruim. Tem o lado B. Você vai chegar aqui, crente que está abafando na semana que vem, oi, tudo bem? Vou cumprimentar e tal. Cadê o dever de casa? Não fala para mim que não fez, não, senão vai passar vergonha. Cuidado, eu posso pedir o dever de casa. E o medo da paróquia ficar vazia na semana que vem, não vi ninguém. Mas é porque eu boto fé em vocês. Aqui eu sei que as coisas são diferentes. Amém? Amém. Ah, pronto. Falou amém, dançou, já selou o compromisso. Os anjos ouviram. Tem que fazer. Pergunte-se: quais são os meus valores? Valor é tudo que tem valor para você. Valor para mim é trabalhar com amor. Pode ser uma palavra como pontualidade, amar o próximo, enfim. Vá fazendo a lista. Ser profissional ou profissionalismo, vá lá e escreva. Vocês vão ver que, às vezes, a gente vai falar, nossa, tá pouco isso aqui, mas eu não consigo pensar em mais nada. Aí vamos fazer um exercício de expansão da lista. Como é que vocês podem expandir a sua lista? Em primeiro lugar, pensando nas pessoas que vocês admiram. Pensem em pessoas vivas ou mortas, personagens reais ou fictícios. Então, quando eu penso na minha avó paterna, era uma pessoa muito divertida. Isso me chamava a atenção. Então, para mim é importante ser divertido também. Pessoa leve, né? Brincalhona. Deu para notar algumas vezes, né? Enfim. Isso é um valor. Eu penso, sei lá, no meu pai, falecido. Então, homem íntegro, integridade é um valor. Trabalhador, outro valor. Bom, e por aí vai. Na medida em que você for lembrando de pessoas, aí você pode pensar em quantas pessoas você quiser. Vão vir essas virtudes, que é o que lhe chama a atenção, o que para você tem valor. E você vai colocando na sua lista. E aí, você pode também pensar nas pessoas que você não admira. Pense em qualquer pessoa que você não admira. E aí, de repente, você vai falar, eu não admiro o fulano porque ele é mentiroso. Então, se isso me chama a atenção, é porque eu procuro o oposto dessa característica que ele não tem. Então, falar a verdade é um valor. E aí você vai anotar na sua lista, falar a verdade. Fulano é grosso. O que eu admiro, então? Cordialidade, ser cortês. Vai colocando lá na lista. E assim, vocês vão ter os seus valores. E aí uma maneira de calibrar o seu conhecimento e até a conversão com relação à doutrina cristã, aí você vai procurar se lembrar, espera aí,
Nos momentos de crise, que passagens do Evangelho vêm em meu auxílio? E aí você vai anotando, tudo aquilo são valores. A gente está nesse campo da inteligência espiritual. Tá? E aí, de repente, você pode se deparar com uma surpresa. Caramba, eu sei muito pouco da doutrina de Jesus. Tá? De repente, você vai se perguntar, o que do Evangelho me chama mais atenção? E vai anotando lá. De repente, vão vir só as passagens daqueles que eu digo que têm uma fé interesseira. Tudo bem que melhor a fé interesseira do que nenhuma fé. Mas essa fé precisa ser purificada. Eu estou falando do quê? A pessoa que, quando a gente fala de Jesus, aí vem só essas passagens. Ah, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, então se tiver muita fé, Deus vai fazer o que eu quero. É aí que eu quero chegar. Ah? Pedir, recebereis, procurar, acharei. É isso que a pessoa tem na cabeça. Agora, perdoar 70 vezes 7 vezes? Tem isso na Bíblia, padre? Tem. E é a principal característica do cristão. É a mais importante de todas. Porque que mérito tende-se a mais apenas aqueles que vos amam? Não fazem assim também os pagãos, os pecadores? Então é aí que a gente vê quem é quem. E aí, você pode também entrevistar pessoas que você admira. Sei lá, seu chefe, fulano. Quais são os seus valores? Ele vai falar. Vai ter coisas que ele vai falar que não são valores para você. Você pula isso aí. Tem coisas que ele vai falar que estão na sua lista. E o que me interessa é o que ele falar e que não está na minha lista. E assim eu enriqueço a minha lista. E depois, qual é o próximo passo? O próximo passo é ver cordialidade. Numa escala de 0 a 100. Como é que eu estou? 70%. E aqui eu vou dar a minha real. Experimenta entrar naquela salinha quando eu estiver fazendo a homilia. Pensa numa múmia paralítica, que não vai falar bom dia, boa tarde, você cai morto do meu lado, eu não vou notar. Porque eu sou hiperconcentrado. Preferia ter essa capacidade. Oi, tudo bem? Fofa. Como vai você? Foi mal, defeito de fábrica. Eu tento. Tenho melhorado. Então é importante a gente saber quais são os nossos desafios. Porque senão, o ditado não diz longe dos olhos, longe do coração? Para que serve a direção espiritual? Se não para o meu crescimento, se não para a conversão, que é um processo diário, praticamente. Cada dia a gente tem alguma coisa para melhorar. Na medida que a gente vai melhorando, a cada semana a gente vai ter alguma coisa para melhorar. Mas a gente sempre tem o que melhorar. Então, meus irmãos, a gente precisa ter o que a programação neurolinguística chama de armário de referências cheio. De quê? De valores. De frases inspiradoras. Eu vivo repetindo elas aqui. E repito de cor por quê? Porque elas estão no meu armário. Quando eu preciso de coragem, vem à minha cabeça a frase de Mark Twain. Cuidado, porque não são só passagens bíblicas que vão estar aí. Hein? Coragem não é ausência do medo. É a capacidade de controlá-lo. Pronto, acabou. Ao invés de maldizer as trevas, acenda uma vela. E por aí vai. Frase que eu adoro repetir aqui. Tentar algo e não obter resultado significa pelo menos aprender. Não fazer a tentativa significa amargar a eterna dúvida do que poderia ter acontecido. Ou seja, só vou saber se eu for lá e fizer. Não adianta ninguém falar para mim, o senhor não vai conseguir. Nossa Senhora, quantas pessoas pessimistas não já passaram pela minha vida? Eu me lembro, eu estudava inglês, na cultura inglesa. E aí vi uma pessoa falando bem, eu falei, um dia eu vou falar assim.
Aí a criatura sempre tem, né? Um espírito de porco de plantão. Eu falo com caridade pela pessoa. A gente ama ela, mas o espírito de porco dela, difícil amar, né? O espírito de porco. Tem gente que gosta de puxar tudo e todos para baixo, né? Então é essa atitude que a gente tem que eliminar, né? Então, esse aí fala bem porque morou fora. Se você não morar fora, você não vai falar bem assim, não. Aí eu disse, isso é o que veremos. Eu falo inglês fluentemente, como se tivesse morado fora e nunca saí do Brasil. Quem quiser, é só me testar na saída. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Let's talk. I like challenges. Então, moçada, imagine a cabeça cheia do que é a essência da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu quero apresentar para vocês um modo diferente de ler a Sagrada Escritura, que é a biografia dos nossos santos. Eles são evangelhos vivos. E o que é melhor? Muita gente poderia dizer, Jesus tinha o sangue de barata que tinha, era humilhado, ficava calado, porque ele era Deus, né? Já escutei essa heresia. A Bíblia diz que ele viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Então a heresia é dizer que Jesus não sentiu dores ali na via sacra, que ele não sentia humilhação. Ele é um ser misterioso, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Para mim, a cena mais doida, no bom sentido, da vida de Jesus, essa para mim é a máxima. Para mim. É a ressurreição de Lázaro. Jesus chega, chora a morte do amigo Lázaro. Esse amigo que ele iria ressuscitar dali a pouco, pense. E aí, como é que fica isso? Então dizer que Jesus fez um teatro aí é ser herege. É chamar Deus de mentiroso. Então ele chorou para mostrar a humanidade dele verdadeira, perfeita. E aí, ele é homem. Ele é uma pessoa com duas naturezas. A natureza determina o agir de um ser. Então aí, ele está agindo como um homem. E quando ele ressuscita Lázaro, ele age como Deus. Então, meus irmãos, eu escolhi Santa Teresinha para a homilia de hoje porque ela tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, quem ler a biografia de Santa Teresinha vai ver a estrondosa presença de Deus na vida dela. É impossível que aquela menina, que morreu aos 24 anos, tivesse escrito as maravilhas que escreveu, sem ser guiada por Deus. Ela nem teve tempo de estudar tantos autores sagrados. Morreu aos 24 anos. E ela é doutora da igreja por causa das muitas novidades que ela traz. Ou se não traz novidades, ela traz, por assim dizer, releituras de verdades antigas, envernizadas pela sua própria santidade. Ela é a santa da humildade e do amor. Vejam que linda frase, e essa está no meu armário de referências. Não sou capaz de fazer coisas extraordinárias, mas as coisas ordinárias posso fazê-las com amor extraordinário. Ela não estava atrás de, como dizem os jovens, causar, né?
Ela não queria aparecer. Ela queria fazer tudo, as coisas ordinárias, ou seja, do dia a dia, com o máximo amor. Helen Keller, já ouviram falar dela? Uma mulher americana que nasceu cega e surda. Minto. Eu agora não vou saber qual foi a doença que aconteceu depois que ela nasceu. Ela teve um febrão, febre escarlatina, não me lembro agora o nome da doença, enfim. E aí, como ficou surda, não aprendeu a falar. Então pense no ser humano, cego, mudo e surdo. Que graças à professora Annie Sullivan, que não era dessas pessimistazinhas de plantão, aprendeu a falar, a escrever, aprendeu alemão e recebeu vários prêmios de literatura. Por que Helen Keller aprendeu a falar? Ela não tinha problema nas cordas vocais. Só que como era surda, não aprendeu a falar. E Annie Sullivan começa a alfabetizá-la, porque era uma mulher de fé e que muito amava, através da linguagem de Libras. Ela tocava a mão de Helen Keller na terra e soletrava a terra com os dedos. Tocava na água, sobretudo quando ela estava com sede, soletrava água. E assim Helen Keller começou a associar aqueles gestos com as realidades que a circundavam, porque ela tinha o sentido do tato e até muito aguçado. E assim, Annie Sullivan entra no mundo surdo, mudo e cego de Helen Keller. E Helen Keller, que foi uma vitoriosa, que é exemplo para todos os pessimistas de plantão, tá? Todos os gemedores e reclamões. Não podemos engatinhar se o nosso destino é voar. E os santos nos ensinam isso. Santa Teresinha queria ser o coração da igreja a arder de amor por Jesus, pois ela suspirava que o amor não é amado. A gente tem tempo para tudo e todos. A gente visita o vovô, a vovó, o titio, a titia. Visita o chefe quando tem interesse de ser promovido, né? Quando quer aparecer. Mas o Santíssimo Sacramento, ou até o altar da própria casa, está lá, todo empoeirado, cheio de teia de aranha. A gente tem tempo para conversar com todo mundo, mas com Deus conversamos pouco. Vejam só que exemplo sublime de relações humanas que vem de Santa Teresinha. Estou lendo aqui as palavras textuais dela. Há na comunidade uma irmã que tem o talento de me desagradar em todas as coisas. Vejam a linguagem que ela usa, né? A gente normalmente fala o quê? Tem uma irmã na comunidade que é uma peste dos infernos. Ô bicha ruim, né? Os seus modos, as suas palavras, o seu caráter eram-me muito desagradáveis. O que essa irmã fazia? Na lavanderia, ela fazia questão, era muito estabanada, né? Nem sei se fazia questão, mas ela espirrava água suja em todas as irmãs, especialmente Santa Teresinha. E sabe o que Santa Teresinha fazia? Ao invés de ficar com raiva, ralhar, ela dizia que essas gotas me caem como água benta. Ela nem se limpava, para vocês terem ideia. E isso aí é inteligência emocional e é inteligência espiritual. Eu enxergo as duas. Porque ela não quer perder a paz interior. Ela decide isso. Então coloca a emoção sob o tacão da razão, mas a razão está alimentada pelo Evangelho.
pelos valores da nossa fé. A irmãzinha Maria Pestinha, aliás, não vou nem, desculpe aqui, o nome de Nossa Senhora não pode ter um sobrenome desse, né? A irmã Pestinha batia com terço na hora da oração, incomodava todo mundo. E aí vejam como Santa Teresinha decidiu olhar para ela. Esta irmã é uma santa religiosa que deve ser agradável ao bom Deus. Assim, não querendo ceder à antipatia natural que sentia, disse a mim própria que a caridade não devia ser composta por sentimentos, mas por obras. Olha só. E eu imagino que naturalmente ela deva ter pensado, caramba, nós somos freiras de clausura, vamos passar o resto da vida aqui. Se esta criatura não tem a capacidade de procurar fazer o melhor possível, agradar as outras pessoas, então que seja eu quem vai fazer isso. Se eu não consigo mudá-la, se ninguém aqui está conseguindo mudá-la, eu posso mudar a mim mesma. Decidi então fazer por essa irmã aquilo que faria pela pessoa que mais amasse, olha isso. Cada vez que a encontrava, rezava ao Senhor por ela, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e méritos. Sentia que isso agradava a Jesus, pois não existe artista que não goste de receber louvores pelas suas obras, e Jesus, o artista das almas, fica feliz quando não nos detemos no exterior, mas, penetrando até o santuário íntimo que ele escolheu para morar, admiramos a sua beleza. Olha que genial. Aqui a gente tem o princípio da presunção da inocência do direito. As pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário. Caramba, ela decidiu largar tudo. E imagino que Santa Teresinha deveria ter pensado também naquela palavra, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem sabe se de repente algum pecado meu não seja mais desagradável a Deus do que isso que ela faz comigo. É assim que o santo raciocina. Não me contentava em rezar muito pela irmã que me suscitava tantos combates, obrigava-me a fazer-lhe todos os favores possíveis, olha isso. E quando tinha tentação de lhe responder de modo desagradável, contentava-me em lhe fazer o meu sorriso mais amável e fazia por desviar a conversa. Olha aí. E também, muitas vezes, tendo algumas relações de trabalho com essa irmã, quando os embates eram demasiado violentos, fugia como um desertor. Como ela ignorava totalmente o que eu sentia por ela, nunca desconfiou dos motivos da minha conduta e continuava persuadida de que seu caráter me agradava. Olha aí. Então, quando ela chegava no limite do limite, ela se retirava. Por quê? Isso é inteligente. Se eu fico na presença da pessoa que está me atiçando, eu posso perder as estribeiras. Tá? Então, Santa Teresinha é simplesmente uma mestra em relações humanas. Genial. Agora, a partir de quê? A partir do que a Sagrada Escritura ensina. Ela aplicou o adire contra de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio já falava sobre a necessidade de nós começarmos a agir contra aquilo que era qualquer afeto desordenado. Exemplo, você está na capela e a tentação é rezar 5 minutos só. Preguiça. Ele falava, reze 15. Não é só o dobro. É o dobro e mais alguma coisa. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir se superar. Então, pessoa que é muito luxenta, eu não como isso. Meninos, crianças. Eu não como aquilo. Não sei o quê. O que Santo Inácio dizia? Pegue aquele alimento que você não gosta, ou que você menos gosta, e coma mais dele. E para que isso? Para exercitar a musculatura do amor, porque no amor a gente vai muitas vezes fazer o que não gosta, o que não quer, o que é desagradável. E Santa Teresinha fez isso. A tendência da gente é buscar as nossas panelinhas. Conversar com pessoas
de quem a gente gosta e deixar o inimigo para lá. E, às vezes, a coisa chega ao ponto da gente torcer que ele se dê mal. Santa Teresinha priorizava a oração por essa irmã. Sentava com ela, sorria. Eu imagino até que devia rir de qualquer piada sem graça, só para a outra se achar. Tá? E aí você vai dizer, mas isso é hipocrisia, né, padre? Não é. Porque o objetivo é o quê? O bem do outro. Isso é amor. Eu estou indo contra aquilo que eu sinto. Eu não estou achando a menor graça nessa piada, mas pelo bem dela eu vou rir. Olha que interessante. Isso é o agire contra. E aí eu pergunto a vocês, como é que se vence o medo? Não é lutando contra ele? Não é enfrentando aquilo que eu temo? Pronto. Olha a fórmula perfeita de Santo Inácio. Como é que eu vou vencer os meus desgostos? Não é enfrentando aquilo que eu não gosto? Mas o que nós mais escolhemos é fugir. Isso não é inteligente e muito menos virtuoso. A fuga só é válida ali onde eu cheguei a um limite. Né? Que Santa Teresinha fazia quando chegava a um limite. Mas ela estava constantemente lutando. A gente foge para ir para o banquinho da disciplina, pensar, para o banquinho da oração, rezar, para depois voltar. Então vejam que loucura. A gente pensa sempre em mudar o outro. No casamento é assim. Ah, padre, mas minha mulher não muda. Ah, meu marido não muda. É uma loucura isso. Porque eu não tenho como mudar os sentimentos do outro por mim, a opinião que ele tem de mim. Ele é que vai decidir mudar ou não. Eu não tenho como rachar a cabeça da pessoa e colocar um bom conceito da minha pessoa na cabeça dela. Não tenho como colocar bons sentimentos com relação a mim no coração do outro. Agora, eu tenho como reagir bem ao desdém, à fofoca, ao menosprezo, ao insulto. Eu sou dono das minhas emoções. Eu sou dono da minha cabeça e sou dono do meu coração. Então, não venha com vitimismo. Hoje a sociedade está cheia de vítimas. O palco mais tem são vítimas. Eu sou a grande vítima. E aí, se você age desse jeito, você está se permitindo cair, derrubar. Você não está se moldando, você está sendo moldado pelos outros. E aí os inimigos vão tripudiar. Por quê? O que mais o inimigo quer é o mal da gente. Quando ele nota que tem uma coisa que faz mal, aí que ele vai ficar ali, insistindo, fazendo mais bullying ainda. E é isso que você quer? Dar gosto ao seu inimigo? Dar bala para ele atirar em você? Então é a escolha. A psicologia fala disso hoje, é muito clara. Somos nós que escolhemos o nosso estado de espírito. E nós que temos fé, ainda temos a oração. Pedir a Deus, Senhor, muda o meu coração, estou sentindo raiva do fulano, eu não quero sentir, tira isso de mim. Coloque na minha mão um livro que eu possa ler, que me ajude, uma pessoa que possa me aconselhar, um bom exemplo dessa virtude. Pode ter certeza que Deus vai escutar a sua oração. Insista, não desista, nem da ação e nem da oração. E olha os santos de novo, olha o armário de referência, vou abrir aqui, ó. Que frase que eu encontro?
trabalha como se nada pudesse esperar e espera como se nada pudesse fazer, Santo Inácio de Loyola. E assim a gente consegue mudar. Assim a gente consegue se santificar. A grande loucura do mundo de hoje é querer controlar o incontrolável, que são as emoções e as atitudes das outras pessoas. Isso é impossível de controlar. Eu posso controlar as minhas emoções e as minhas atitudes. Vejam o que Santa Teresinha tinha em seu armário de referências. Pouco me importa a morte ou mesmo a vida. O que Santo Inácio ensina é indiferença. Para ela, o que viesse era lucro, ela estava nas mãos de Deus. De um Deus que é onisciente, sabe tudo, sabe o que é melhor para nós. Que é onipresente, está em todos os lugares. Não vai ter nenhum momento que Deus está no banheiro, por isso que ele não está ouvindo a minha oração. Deus está dormindo. Não existe isso. Então, tudo para Santa Teresinha era lucro. Pouco me importa a morte ou mesmo a vida. Jesus, minha alegria é te amar. Isso ela podia fazer, amar Jesus. Como? Se instruindo na sua doutrina, colocando a sua doutrina em prática, rezando, gozando da companhia de Jesus Cristo. E aí não tem mau tempo não, gente. Aí não tem depressão, não tem ansiedade, nada dessas loucuras que a gente está vendo aí. Eu vou morrer insistindo nisso. É o que eu tenho concluído, estudando psicologia e teologia. Atendendo as pessoas. Não sou só um teórico do assunto, não. É o que eu vejo. Já disse. Tem questões que são bioquímicas. Questões hormonais, enfim. Avitaminoses, etc. Eu estou falando das ansiedades existenciais, das depressões existenciais, que quanto mais a pessoa se santificar, tanto menos essas doenças serão possibilidades nas suas vidas. Tá? Eu não conheço nenhum católico com C maiúsculo que padeça de ansiedade, de pânico, de depressão, não tem. E se você me apresentar alguém, eu vou garantir que eu vou encontrar um defeito na fé. E aí eu vou falar da fé, como eu tenho repetido, fé não é só acreditar na onipotência de Deus. Né? Tem muita gente que tem uma fé só na onipotência. Deus pode fazer um milagre, pode resolver o meu problema, e só se volta para Deus para pedir favor, para agradecer. Essa é a espiritualidade da criatura, só isso. Fé é muito mais do que isso. Esse negócio do favor a Deus é um detalhe. A essência da fé é a santificação, é preparar-se para a morte. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro, leia. Preparação para a morte. Todo mundo que lê esse livro não volta da leitura a mesma pessoa. Santo Agostinho já dizia, não é a vida que é mortal, é a morte que é vital. Porque a morte deve ensinar-nos a viver. E as pessoas parecem que não vão morrer. Por quê? Porque estão vivendo mal, estão vivendo no mundo da lua. Buscando só o prazer, a felicidade aqui, grana, fama. E a essência da vida não é essa. E por isso tanta gente infeliz, e a infelicidade é proporcional a essas buscas, ao materialismo, ao hedonismo, ao egoísmo. O santo não. O santo, tudo que vier é lucro. Então, meus irmãos, digo isso para vocês. Fé é conhecimento de Deus. Ninguém ama o que não conhece. O resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Para amá-lo, eu tenho que conhecê-lo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Para conhecer o ser humano, eu tenho que ler a Bíblia, que é o manual de instruções do ser humano. A Bíblia diz o que funciona conosco e o que não funciona. A lista de pecados não é uma lista de proibições. É uma lista de denúncia daquilo que são os nossos afetos desordenados, as tendências desordenadas que nós vamos ter.
da inveja, do adultério, da sexualidade desenfreada. Pega o decálogo. De abandonar Deus, primeiro mandamento. Tem gente que olha para aquilo ali como uma camisa de força. Os pagãos olham para a nossa religião e dizem que é uma religião castrante. Castrante porque isso é um pecador empedernido, que gosta de chafurdar na lama do pecado, por isso que diz isso. Porque o decálogo não é problema para as pessoas ordenadas. Porque na nossa fé tudo está permitido dentro de limites. Sexo é no casamento, beber é até o limite da hilariedade, ninguém pode se embriagar. Cadê as proibições? Posso comer à vontade até o limite da saciedade, comprar por necessidade, e aí? Só um maluco de um Freud, que era sexualmente desordenado, é que vai realmente encontrar defeito na nossa fé, né? Ele achava que todo mundo era igual a ele? Bom, conhecimento de Deus. Oração, sem mim nada podeis. Estou falando do conjunto da fé. Depois, sacramentos. Especialmente confissão, que é o sacramento da humildade. Ao sacramento da transformação do homem, pelo perdão de Deus, pela decisão de abandonar o pecado, pelo arrependimento, pela graça restauradora. Eucaristia, que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida em si, precisa falar mais? Da falta que a Eucaristia vai fazer. Agora o homem moderno troca a Eucaristia pelos prazeres e amores proibidos. Depois, não se queixe. Decisões, escolhas. Próximo ponto. Cumprir os mandamentos. Fora dos mandamentos, impossível a felicidade. Copiou? Eu vou repetir. Impossível. Até que por um tempo que o diabo é o pai do engodo, o pai da mentira, por um tempo vai estar tudo bem. É igual o cabra que bebe. Para mim é perfeito esse exemplo. Criatura que bebe, está feliz, está bebendo, curtindo a bebida dele, está lá embalado pela música e tudo, né? Aí daqui a pouco ele fica macho pra caramba, fala para a mulher tudo que ele não consegue falar quando está sóbrio, né? Aí bebe, 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 aí dorme gostoso. Aí no outro dia vem a dor de cabeça, vem a mulher com rolo de macarrão, né? E aí, se ele se acostuma com isso, não, porque é legal, prazer, tá. Daqui a pouco está com cirrose, ou então cai bêbado no meio da rua e é atropelado. É isso. Agora, enquanto está bebendo, enquanto está curtindo, a bebida é uma delícia, né? Então, a gente precisa disso. Repetindo. Conhecer Deus na palavra, conhecimento de Deus, cumprir mandamentos, oração, sacramentos, especialmente confissão e Eucaristia, e o quinto ponto, caridade, porque fé sem obras é morta. Isso aqui é o basicão, é o mínimo do mínimo. Falhar em qualquer um desses pontos é cair em inanição espiritual. Essa é a minha teoria, atendendo pessoas há 20 anos, praticamente, porque desde diácono eu atendo. Estudando psicologia, estudando teologia. Não paro de estudar, estou fazendo minha terceira pós-graduação agora em saúde mental, por sinal. Tá? Então, digo a vocês, se você chegar e falar, padre, a sua teoria furou. Porque tem a dona Joaninha lá, da minha paróquia, que é uma pessoa muito de Deus, vai à missa de véu, puxa as mil Ave-Marias, costura para os pobres, ministra da Eucaristia, e está com depressão. A gente olha e fala, poxa, é uma mulher de fé. Só que não. Onde está o problema? Ela é devota. Ela é uma mulher de caridade, obras, nitidamente. Ela é uma mulher de oração, devota, como eu disse. Só que os problemas da dona Joaninha estão no conhecimento de Deus. É uma questão cognitiva. E aí, na direção espiritual,
Ó, essa dona Joaninha é fictícia, tá? A gente descobre que ela era bem danadinha na juventude. E tem aí na conta 2 abortos que ela fez. Toda mulher que aborta, eu estou para conhecer a mulher que não ficou traumatizada por um aborto. Eu desconheço. As lágrimas mais copiosas. Talvez o pior trauma. Comparável ao aborto, só o abuso sexual. De tudo que eu tenho escutado na minha vida inteira, no confessionário, na direção espiritual. Então deixa uma marca terrível na vida da mulher. E esses 2 abortos a atormentam. Fora o seguinte, ela ficou viúva com um filho maravilhoso que foi brutalmente assassinado. Ele não morreu de câncer, ele foi brutalmente assassinado. E aí, ela está brigada com Deus. Tá e não tá, porque se ela brigar com Deus formalmente, na cabeça dela, ela vai queimar no fogo do inferno, e ela tem medo do inferno. Então ela tem uma mágoa de Deus, que não está sequer, como é que eu vou dizer? Ela está lá, é a caveira debaixo do tapete. A psicologia explica. A pessoa não quer entrar em contato com essa realidade. Dói. Só que a caveira que está debaixo do tapete é uma caveira, é osso. Uma hora você pisa, o osso vai furar seu pé. Caveira quebra, tum. Por isso a gente tem que ir atrás de resolver essas questões. E por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí, caríssimos, esse é outro ponto da depressão dela. Uma pessoa afetivamente carente, desde a viuvez, também, de certa maneira, questiona Deus, porque gente muito pior do que eu está aí com seus maridos, olha sempre para uma mulher que está recebendo o afago do marido com uma certa inveja, e por aí vai. Então, eu falei aqui alguns pontos. E as pessoas que não sabem, julgam e vão se equivocar. Então, quando eu falo que o católico com C maiúsculo praticante não vai ter depressão, nem pânico, nem ansiedade, nem nada, é lógico se ele permanecer, né? Porque ele pode vir até amanhã. Porque ninguém tem um dia de perseverança garantido se não fizer o dever de casa, tá? Nem o Papa Francisco, nem eu, nem esse diácono aqui, ninguém. Ninguém. Então, os católicos, com C maiúsculo, observam esses 5 pontos. São homens e mulheres de fé e obras. Quando dizem Deus no comando, o comando já foi passado para Deus. Porque muita gente fala Deus no comando, mas não passa o comando para Deus. Deus no comando desde que faça o que eu quiser. Muita gente se frustra com Deus porque pedi e recebereis. Ué, cadê? Estou pedindo aqui e nada até agora. Não está escrito pedir e recebereis o que pedistes. E aí vejam a ignorância bíblica de novo. Pedis e não recebeis o que pedis porque pedis mal. A falta de conhecimento dessa passagem, que está mais adiante no Evangelho, na Epístola de São Tiago, gera essa frustração com Deus, e aí a pessoa vai se afastando. E mais uma vez a ignorância faz a vítima. Ao invés de procurar o padre, ali quando começarem os problemas, não. A pessoa fica batendo papo com Satanás e vai se aconselhar com gente pagã. Cola do lado de uma pessoa que não tem a menor base para aconselhar. Então, eu resolvi falar dos santos para mostrar a utilidade desse culto na nossa fé. Porque eles são, repito, exemplos vivos de que é possível se seguir a radicalidade do Evangelho. E os santos também são a providência divina em ação. Porque para cada necessidade humana, Deus suscitou um santo fundador de uma congregação. Para cuidar dos pobres, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá,
para cuidar da educação dos jovens, os laçalistas, salesianos, maristas, para cuidar dos multideficientes, a congregação de São José Bento Contolém, os orionitas, cuidam dos deficientes físicos e mentais. Para cuidar dos doentes tem os camilianos, e por aí vai. Então não tem igreja que mostre mais a providência divina do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque nós fazemos caridade em todos os sentidos. Não é só a da cesta básica, ou da costura para o pobre, ou do agasalho no frio, ou da sopa. Tá? Nós fazemos isso também. E, para terminar, o que me preocupa é quando o católico só procura os santos na hora do pega para capar, como dizem lá no Nordeste, né? Na hora da dificuldade. Bom, prefiro que procure os santos do que a pombagira, né? A cartomante, a taróloga. Muita gente não conhece nada da vida de Santa Teresinha, mas já fez a novena das rosas. Vocês já ouviram falar da novena das rosas? Procura na internet. Você faz a novena. Santa Teresinha disse que queria passar o céu dela derramando uma chuva de rosas sobre a humanidade. Então assim nasceu essa novena. E a tradição diz que Santa Teresinha, quando vai conceder a graça, manda para a pessoa uma rosa. Essa rosa pode ser até virtual. Sei lá, você abriu uma mensagem no WhatsApp, apareceu uma rosa para você. Como pode ser uma rosa mesmo. Tem gente que procura Santa Teresinha como se estivesse procurando um oráculo, uma cartomante. É muito mais o desejo de controle do futuro, ou de uma curiosidade com relação ao futuro, do que o desejo de estar confirmando ou não se aquilo que está pedindo é vontade de Deus. Porque nós, na nossa oração, temos que rezar como Jesus no Getsemani. Jesus no Getsemani disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele pediu o que ele queria, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então a gente antecipadamente já se conforma com qualquer que seja o despacho de Deus, qualquer que seja a vontade do Senhor. Eu já aceito a possibilidade de não receber o que eu estou pedindo e me consolo porque eu sei que se eu não receber o que eu estou pedindo é porque não é o melhor para mim e que Deus vai me dar o melhor porque Ele é bom, ainda que eu não tenha pedido, porque eu fui filho e com confiança me voltei para Ele. É assim que funciona a fé. Né? Então, caríssimos, que a gente possa corrigir a nossa fé, que comecemos agora, quem não tem esse hábito, até ali, como livrinho de cabeceira, a biografia de um santo. Tem um livro, inclusive, chamado Santoral Católico. Um santo para cada dia, tem vários no mercado. Você, pai, você, mãe, na hora da refeição, sim, procure educar seus filhos para essa família comer junta, e que seja no fim de semana, como for. Leia. O Santoral traz biografias curtas, no máximo 2 páginas. Nos conventos a gente faz isso. Depois da oração se começa a ler a biografia de um santo, né, ou outro livro espiritual. E aí, depois que termina a leitura, todo mundo conversa. E é uma maneira de educar bem a sua família. Tem outro hábito tão bacana chamado pão diário. Você compra aí nas livrarias católicas. São mensagens bíblicas que as famílias piedosas têm o costume de ler na hora da refeição. E assim você vai montando o seu armário de referências. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto ouvir, você vai daqui a pouco memorizar. E fora esse bom exemplo que você vai deixar para os seus filhos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero ver esse dever de casa para a semana que vem. Pare, sente, pense nos seus valores. Raríssimas pessoas fazem isso. E aí você vai ver que a sua vida vai ter outro gosto, que a sua vida vai ter outro rumo, e que você vai saber por onde caminhar, quais são as suas necessidades de leitura, de instrução, de aconselhamento.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.